E a dica número 6 é: cordas ficam velhas depois de algum tempo de uso, cordas mais econômicas, elas duram menos, não quer dizer que tem que ter uma corda cara, mas elas têm um tempo de durabilidade, né? Então, você tem que trocar ela periodicamente, conforme quanto mais a pessoa usa ou menos usa. Lógico que quem usa toda semana, todo dia para estudar, para tocar, vai a corda durar menos do que uma pessoa que toca uma vez por mês no churrasco, pega lá um pouquinho o instrumento. Então essa corda tem uma durabilidade menor a quem usa mais. Então a dica é: troque as cordas assim que você notar que elas estão começando a ficar oxidadas, escuras. Primeiro porque ela vai perder o timbre, né? Cordas oxidadas vão perder o timbre. E segunda coisa, que ela oxidando a forma ferrugem por baixo, que vai fazer com que ela atrite com o traste, ela coma o traste. Corda velha come o traste. Então, às vezes a pessoa economiza com encordoamento, não gasta, quer sempre usar corda velha, e vai acabar gastando com a troca de trastes, tá? Então a dica é: troca a corda assim que você vê que ela começou a escurecer, vai perder o timbre, já está na hora de você trocar. Aí vai do tipo de corda que você está usando e do tanto de que você usa essas cordas. A dica número 7 é: quando você for trocar as cordas do instrumento, você troca uma de cada vez, tá? Você não tira todas e depois vai colocar as cordas novas. Você tira, nesse exemplo aqui, ó, tira o Mi agudo, o Mi número 1 fininho, e coloca o Mi, outro Mizinho novo, e afina. Depois tira o Si, coloca o novo Si e afina. Tira o Sol, coloca o novo Sol e afina. A questão de afinar é em seguida, porque você não faz ela movimentar o braço, não dá. Quando você troca uma corda cada vez e afina, ela se mantém na regulagem que ela já estava, o instrumento. E fazendo isso, você não mexe muito no tensor, ele não movimenta. Quando você tira tudo, o braço relaxa, porque ele ficou sem corda. Automaticamente você vai ter que colocar as próximas cordas, eles vão movimentar, mas vai ficar faltando um pouco para o tensor ajustar. Então você acaba tendo que mexer no tensor, que não é a ideal, estar mexendo sempre no tensor. A dica número 8, inclusive, é sobre o tensor, que é essa peça que nós temos aqui dentro do violão. Nesse caso, ele está aqui, ó, junto ao final da escala. Em alguns outros instrumentos, ele está lá na frente, no head, perto da pestana. Alguns outros instrumentos. Então, nesse caso, está aqui. A dica que no caso, é não mexer no tensor. Não que você não possa corrigir alguma torção, alguma curvatura, concavidade ou convexidade, mas o problema é o seguinte: se você não tiver a chave original do seu instrumento, corre o risco, como muitas vezes já vi, as pessoas usarem uma chave parecida, porque existem várias medidas, inclusive vários instrumentos, cada um tem uma medida, não existe uma medida padrão para todos os instrumentos, para todas as marcas. Então existem várias medidas, inclusive divididas em milímetros e polegada. Se você usar uma que parece que serve, mas não é a exata, você corre o risco de espanar a bala. E no outro vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona o tensor. Você espana, a gente chama de bala, mas é a porca que está na ponta desse tensor, que está aqui dentro. Quando você espana, você estraga basicamente o tensor, que vai ter que ser retirado depois de um trabalho muito complexo. Retirar a escala, tirar o tensor, recolocar outro tensor novo, recolar a escala. Então é um trabalho caro e complexo. Então o ideal é você deixar na mão de um profissional que sabe como corrigir uma possível curvatura do braço, tá? E inclusive o tensor não foi assim desenvolvido para se usar todo o tempo. Ele é um acessório de urgência para quando você tem uma curvatura e você já mexeu tudo que tinha que mexer, já tentou regular no rastilho ou na pestana.
para deixar a ação confortável. Aí ocorre, às vezes, uma torção do braço, curvatura côncava ou convexa, então aí, eventualmente a gente usa o tensor para corrigir isso, mas não todo o tempo. Dica número 9 é sobre a limpeza do instrumento. No corpo do instrumento, nesse caso que esse instrumento ele não tem verniz, ele é só acetinado, a gente costuma chamar de setting, só acetinado, então a gente pode usar aqui só uma flanela seca mesmo, se quiser limpar só com flanela seca. Se quiser, eventualmente, eu uso às vezes uma cera, que é essa cera que não faço propaganda de marca nenhuma, em inglês. Cera em inglês porque ela é cera incolor, né? Essa cera, tá? Um pouquinho dela só passar aqui e depois vir tirando com a panela seca. Ela é só revitalizar, deixar sempre, montar o instrumento sempre bonito e conservado, nesse padrão. Quando o instrumento é envernizado, como algumas guitarras, violões, tem verniz, aí pode ser usado, eu uso uma cera, que é a cera automotiva, tá? Essa daqui, parecida com aquela, só que ela já é melhor para ser utilizada em instrumentos envernizados, ou assim, ainda que eu gosto de usar essa aqui é da 3M, não ganho também propaganda, mas é uma excelente cera, tá? Para dar brilho, limpar e dar brilho em corpos que são envernizados. E na escala, isso eu uso no corpo. Na escala e no cavalete, que são madeira cru, que é as madeiras aqui não tem nenhuma seladura, nenhuma proteção, aí você pode usar óleo de peroba, óleo de limão, tá? É aquele comum que se usa no supermercado. Eu passo numa flanelinha, um pouquinho, tá? Ele vai trazer, já revitalizar, olha lá, a madeira, e ele limpa o excesso. Eu passo às vezes até com as cordas mesmo tendo colocado as cordas, assim, ó. Lógico que quando a gente faz toda a manutenção aqui, a gente faz isso sem as cordas. Mas quando você vai fazer isso em casa e você está com as cordas instaladas, pode passar em cima das cordas que não tem problema, que ele não vai estragar as cordas, tá? Aí eu limpo o excesso e é isso. Isso aqui você vai estar revitalizando a escala e a madeira que é cru, no caso, para evitar que ela fique ressecada. Quando ela resseca, às vezes tem alguns instrumentos que chegam a um caso que aparece aqui que tanto a escala como o cavalete está ressecada a ponto de trincar. Então a conservação da parte estética é isso aí do instrumento. E a última dica então, a dica número 10, nesse caso do instrumento ele tem um sistema ativo, né? A gente fala sempre, lembrando, a hora que acabar de tocar, você despluga, você tira o plug, tá? Você tá ligado ali na mesa ou numa caixa, você despluga, porque aí você vai estar economizando a bateria do seu instrumento, tá? Porque a partir do momento que você ligou ele, você plugou ele está consumindo a bateria, tá? Poucos instrumentos têm um sistema de não consumir a bateria enquanto estão plugados, tá? Então, no caso dos instrumentos e os que são sistema ativo. Já nos que são passivos, você não tem essa preocupação, que não vai estar gastando. Então é isso aí. Espero ter ajudado de alguma forma e valeu. Obrigado.